sejam todos bem-vindos, a paz do Senhor, estamos de volta com a leitura da palavra do Senhor e hoje lendo o livro de Êxodo, capítulo 30, capítulo 31 e capítulo 32. Pegue a sua Bíblia, separe o seu lugarzinho e vamos juntos ler a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 30. O altar de incenso. E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de acácia o farás. O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado, e 2 côvados a sua altura. Dele mesmo serão seus chifres. E com ouro puro forrarás o seu teto, as suas paredes ao redor, e os seus chifres. E lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos 2 cantos as farás, de ambos os lados, e serão para lugares dos varais, com que será levado. E os varais farás de madeira de acácia, e os forrarás com ouro. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatário, que está sob o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias, cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas, à tarde o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os seus chifres, com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. O resgate de uma pessoa. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando os contares. Todo aquele que passar pelo arrolamento dará isto a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que passar pelo arrolamento de 20 anos para cima, dará a oferta alçada ao Senhor. O rico não dará mais e o pobre não dará menos da metade do ciclo, quando derem a oferta alçada ao Senhor para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação. E isto será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. A pia de cobre. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre, para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morra, e isto lhe serás por estatuto perpétuo, e ele e a sua descendência nas suas gerações. O azeite da unção. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, toma para ti das principais especiarias da mais pura mirra, 500 ciclos, e de canela aromática metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de acácia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, 1 rim. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, o castiçal com seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e seus filhos, e os santificarás para me ministrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações.
Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição, santo é para vós. O homem que compuser um perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo. O incenso sagrado. E disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, onixa e gálbano, essas especiarias aromáticas e o incenso puro em igual proporção. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E uma parte dele reduzirás a pó, e porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que fareis conforme essa composição, não fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Êxodo capítulo 31. Os construtores do santuário. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de habilidade nas artes, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar, em entalhes de madeira e para trabalhar em toda a arte. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que te tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório, que estará sobre ela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com seus utensílios, o castiçal de ouro puro, com todos os seus pertences, e o altar do incenso. E o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com sua base, e as vestes do ministério, as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio. E o azeite da unção e o incenso aromático para o santuário farão conforme a tudo que te tenho mandado. A santidade do sábado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o 7º dia descansou e restaurou-se. As 2 tábuas da lei, e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo capítulo 32. O bezerro de ouro. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-os a mim. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e o trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. Então apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, perante eles se inclinaram, ofereceram-lhe sacrifício e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito.
Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: Para mal os tirou, para matá-los no monte e para destruí-los da face da terra? Torna-te o teu furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, as quais por ti mesmo tens jurados, e lhe disseste: Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo, e virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obras de Deus. Também as escrituras era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: Alarido de guerra há no arraial. Porém ele respondeu: Não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que contam, mas o alarido dos que cantam eu ouço. Moisés quebra as tábuas da lei. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinham feito e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou em pó. Então o espargiu sobre as águas e deu a beber os filhos de Israel. E Moisés perguntou a Arão: Que tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então respondeu Arão: Não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: Quem tem ouro, arranque-o. Eles me deram, eu lancei no fogo, e saiu este bezerro. A morte dos idólatras. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para vergonha entre seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, e disse-lhes: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Cada um põe a sua espada sobre a coxa, passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme as palavras de Moisés. Então caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens, porquanto Moisés tinha dito: Consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra seu irmão, e isto para que eles vos conceda hoje uma bênção. A intercessão pelo povo. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: Vós cometeste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me e peço-te do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. É isso aí, ficamos mais um dia com o projeto Bíblia em um ano. Eu tenho certeza que o Senhor tem edificado a sua casa e a sua família por meio da sua palavra. Então eu espero você aqui amanhã, neste mesmo horário e neste mesmo canal. Que Deus abençoe a sua vida.